A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Nós vamos meditar um pouco da palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos meditar um pouco, eu trago, o Senhor nos traz a palavra, glória a Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 5, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então Moisés chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a buzina longamente. Então subirei ao monte. Então Moisés desceu ao monte, ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Amém. Apenas até aqui. Vou marcar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e maravilhoso, né, meus irmãos? O Senhor nos ensina nesta palavra o grande amor dele, né? O grande amor, a grande misericórdia, o quanto o Senhor, ele é fiel, o quanto ele é bom, quando ele diz assim, no versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Meus irmãos, será que nós temos a noção do que Deus disse aqui? Será, meus irmãos, que nós temos a noção do quanto Deus cada vez mais vamos dizer assim, ele renovou a aliança dele com o povo, ele renovou, ele disse que o povo era propriedade peculiar dentre todos os povos. Foi Deus que disse a Moisés. Então aqui, meus irmãos, tira todas as dúvidas, se alguém ainda tiver, do quanto o povo, aquele que aceita a ele, aquele que firma uma aliança com ele, com Deus, é propriedade peculiar. Propriedade peculiar. É dele. Quem está dizendo é Deus, não é religião, não é igreja, não é ninguém. Quem disse isso aqui foi Deus. Está no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Está na palavra dele, está na Bíblia, dizendo que dentre todos os povos, aquele que tiveram aliança com ele, aqui ele estava dizendo para Moisés, não é? E hoje nós recebemos esta aliança, e isso me deixa imensamente feliz, porque quando nós dizemos que somos povo do Senhor, o mundo fica irado.
O mundo tem raiva, o mundo diz, só querem ser esses crentes, esses isso e aquilo. Mas nós entendemos, não é, meus irmãos? Nós entendemos, não é? Porque o mundo nos odeia, graças a Deus. Então, meus irmãos, aqui, durante esses versículos, o Senhor falava ao meu coração o grande amor dele, ele renovando a aliança. E outro ponto que o Senhor também falava aqui no versículo 10 que diz, e disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas vestes. Ficou marcado este versículo 10, porque Deus, meus irmãos, ele é aquele que tanto ele quer a limpeza espiritual, que a gente seja liberto dos pecados, como ele quer a limpeza de roupas. O Senhor ama a limpeza e a organização das roupas, o Senhor ama a limpeza da casa da gente, de onde a gente mora, de onde a gente está, ele quer que esteja tudo organizado. Há pessoas que dizem, não, Deus só quer o coração, Deus não se importa com isso, Deus não olha para isso, Deus não tem tempo. São pessoas mundanas, pessoas que não sabem o que está dizendo, pessoas que não têm noção do que está escrito na Bíblia e falam coisas que a gente não se deixe levar por isso, meus irmãos, que a gente não vá pelo conselho dos ímpios, é o que diz a palavra. Né? Que a gente mergulhe e entenda o que é que Deus gosta. Aqui ele mandou que o povo santificasse, aqui ele mandou que o povo lavasse suas vestes. Meus irmãos, que a gente lave as nossas vestes do corpo mesmo e as nossas e a nossa alma, que a gente lave na palavra do Senhor, que a gente não guarde mágoa, rancor, ira, inveja, sentimentos que adoecem, que traz doenças para o corpo, porque reflete. O corpo fica, quando a alma está cansada, abatida, quando a alma está ferida, o corpo fica doente. Né? Por isso que muitas pessoas sentem direto dores de cabeça, sentem direto ansiedade, é a alma tem que ser tratada por Deus, não é só por remédio, só por psicólogo, não. Vá também, se você precisar, vá também, procure uma ajuda desse tipo, sim. Vá, entenda bem o que é que eu estou falando. Se você passa por esse tipo de coisa e você precisa de ajuda de um médico, de uma ajuda, vá também, mas principalmente busque a Deus, busque a Deus. Ele mandou que Moisés falasse para o povo como era que era para o povo ir se encontrar com ele, meus irmãos. E aqui ele diz várias vezes, aqui no versículo 12 diz, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Aqui, meus irmãos, o Senhor dá um limite. O povo não podia ir até onde ele queria. Meus irmãos, a gente precisa entender que as coisas é do jeito que Deus manda. Quem manda é o Senhor, não é nós. Eu não sei por que as pessoas vivem tão assim, fazendo tudo do jeito que quer. Não é do jeito que quer. Deus, ele coloca um limite em tudo. Deus, ele coloca, por isso que é importante a gente ir à presença de Deus, saber conversar com Deus, porque se tem algo que você quer que Deus ponha limite, peça a Ele, porque Ele é o Deus do limite. Ele é o Deus do limite. Ele disse aqui, mandou que Moisés dissesse ao povo, olhe, tenha um limite, não passem do limite. E a gente vê aí na internet tantas pessoas passando do limite, tantas pessoas fazendo coisas que a gente fica horrorizado, não sabem mais o que é limite, não sabem. Meus irmãos, Deus, ele é um Deus que põe limite. Ele disse, venham à minha presença, mas só até um certo ponto. Daqui para lá não passem, fique daqui para trás.
não é? Ah, Jesus amado, Deus é muito maravilhoso. O Senhor me faz lembrar quando Deus chamou Moisés, ele disse também, fique aí, não passe a terra santa. Deus pôs limite. Moisés não podia chegar, como se fosse a árvore aqui bem pertinho lá da árvore, não. Ele tinha que manter um limite, né, daquela árvore, aquela sarça que se consumia, né? A sarça estava pegando fogo aqui e ele tinha que chegar até um certo limite. Ele não podia ir tocar, olhar, pegar, não, tinha um limite. Deus pôs um limite. Meus irmãos, ore ao Senhor e diga: Senhor, põe limite nessa situação. Senhor, chega que tu és fiel. Põe limite, meu Senhor, nesta situação que eu tenho vivido. Põe limite. E a gente também, meus irmãos, que a gente saiba pôr limite nas coisas. É limite em tudo, tudo que passa do limite no casamento, numa criação de filhos, em vizinhos, seja lá em que for, que estiver passando do limite, coloque tudo no seu lugar. Deus nos dá autoridade, essa autoridade vem de Deus. Deus disse a Moisés e Moisés ensinou o povo e o povo obedeceu. O povo obedeceu, glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui fica este ensinamento para nós. Somos propriedade peculiar de Deus, sim. Quer o mundo goste, quer não goste, Deus põe limite nas coisas e Deus se agrada da limpeza. Isso foi o que o Senhor nos ensinou hoje, né, meus irmãos? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.